Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Tive uns problemas nos últimos tempos, não consegui gravar os vídeos, mas estou de volta, inclusive em novo formato. Espero agora conseguir engrenar novamente as gravações. Hoje vamos falar sobre a classificação periódica dos elementos químicos, ou como é conhecida, a tabela periódica. Começar com uma introdução apresentando a tabela para vocês. Desde as primeiras teorias atômicas, nós já falamos em outras aulas, teoria de Dalton, que foi a primeira criada por um cientista realmente, que estudou algumas propriedades e formulou a sua teoria. Então, desde aquela época, os cientistas já tentaram classificar os elementos que eram conhecidos de uma forma lógica, de uma forma que facilitasse a compreensão. Dessa forma, houve muitas tabelas, muitos modelos de tabelas, que nem caberia falar de todas aqui. Mas uma que eu acho interessante mostrar para vocês é essa do cientista Dmitry Mendeleev. Ele criou essa tabela seguindo a ordem de números de massa crescentes. Mas, além disso, ele já classificou os elementos naquela época de acordo com as propriedades que esses elementos apresentavam. O que torna ela mais interessante, que é justamente devido a isso, por exemplo, esses elementos que estão destacados em vermelho, ainda não eram conhecidos, mas ele previu a existência desses elementos, inclusive com uma assertividade muito grande. Previu as características, os dados como massa atômica, número atômico, simplesmente pela posição em que eles deveriam ocupar na tabela, justamente por essa tabela seguir a lógica das propriedades dos elementos. Quando eles foram descobertos, realmente se percebeu que esses elementos estavam de acordo com o que Mendeleev havia previsto. Havia, sim, alguma variação, os números não eram exatos, mas eram realmente muito próximos. Hoje em dia, a tabela que nós utilizamos é esta daqui. Essa tabela agrupa os 118 elementos conhecidos até o momento. São 92 elementos naturais e o restante são elementos artificiais, criados em laboratórios. Obviamente, vale ressaltar que não são laboratórios químicos comuns. Não é o tipo de reação que nós conseguimos fazer no dia a dia. São laboratórios especializados, aceleradores de partículas, que requerem uma tecnologia muito mais avançada. Essa tabela classifica os elementos em ordem de número atômico crescente. Então nós temos aqui em cima o hidrogênio, número 1, depois o hélio, número 2, o lítio, número 3 e assim por diante. E além disso, coloca nas colunas, que são as famílias, os elementos com propriedades parecidas. Então todos os elementos, com exceção do hidrogênio, que está aqui apenas pelo número atômico, então todos os elementos da família 1, do lítio até o frâncio, possuem propriedades parecidas, a mesma coisa para a família 2 e assim por diante. Então nós temos as colunas, que são as famílias, e as linhas, que são os períodos da tabela periódica. Através da tabela periódica, ou o contrário, podemos olhar nos dois sentidos, podemos prever então a distribuição eletrônica e novamente vice-versa. Através da distribuição eletrônica, saber onde aquele elemento se enquadra. Por exemplo, as famílias 1 e 2, então estas duas famílias aqui, todos os elementos vão terminar para a família 1 com um elétron na última camada, para a família 2 com 2 elétrons na última camada. Das famílias 13 a 18, o número da família vem da soma do número de elétrons da camada de valência com 10, que indica o subnível D
anterior à camada de valência, o último subnível D, o mais energético, completamente preenchido. Então, nós temos, por exemplo, para o elemento bromo, está aqui a distribuição eletrônica, a sua camada de valência é a 4, termina então em 4s2, 4p5, são 7 elétrons nessa camada. Com o subnível D anterior preenchido com 10 elétrons, nós temos então um total de 17, ou seja, o bromo está na família 17. As famílias 3 a 12, os elementos de transição são estes daqui. Esses elementos que aparecem em rosa, essa parte mais baixa da tabela. Para essas famílias, nós temos a soma dos elétrons do subnível mais energético. Então, nessa distribuição, o mais energético é o 3D com 7 elétrons, com os elétrons do último subnível, que é, então, aqui do 4s, 2 elétrons. Ao somar isso, nós temos o número 9, então a família do cobalto é a família 9. E quais são as principais famílias da tabela periódica? São as famílias 1, 2 e de 13 a 18, que inclusive recebem nomes especiais ou nomes específicos. A família 1 são os metais alcalinos, novamente com exceção do hidrogênio que eu já havia comentado. A família 2, os metais alcalinos terrosos. Família 3, família do boro. Família 13, família do boro. A família 14, a família do carbono. Família 15, família do nitrogênio. Família 16 são os calcogênios, que significam os que geram calor. Nessa família nós encontramos o oxigênio, que todos sabemos que é necessário para haver chama. Encontramos o enxofre, que é utilizado em vários componentes que são queimados, como por exemplo, inclusive o fósforo, do palito de fósforo no caso. Nós temos a família 17, que são os halogênios, que significa os que geram sais. É onde está, por exemplo, o cloro, que faz parte do cloreto de sódio, nosso sal de cozinha. E a família 18, que são os gases nobres ou gases inertes. São os elementos que são naturalmente estáveis. Eles não têm necessidade de realizar ligações químicas. E, inclusive, também é a partir deles que foi criada a teoria do octeto, utilizada, então, como teoria, como base para as ligações químicas e para a estabilidade dos átomos. Essa foi então a primeira parte dessa aula. Na próxima, continuaremos ainda com a tabela, falando das principais divisões dela, onde estão os metais, os não metais e os gases nobres. Muito obrigado.